eu vou convidar a Daniela Morgan para fazer a nossa última palestra de hoje, tá? Ela é psicóloga e ela vai falar sobre o impacto dos transtornos de humor na qualidade de vida e no cuidado da pessoa com ela. A Daniela é psicóloga especialista pela Unifesp, pós-graduada em transtornos de humor com ênfase em transtorno bipolar e faz supervisão de quadros clínicos. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prometo que serei breve, né? Porque eu sei que já está em cima do horário de muita gente. E, para começar, eu acho que é importante, né, a gente contextualizar o assunto que eu venho trazer para vocês aqui hoje. Então, primeiro ponto, o objetivo dessa palestra é a gente poder considerar a importância da saúde mental e dos transtornos do humor associados ao tratamento da ELA. E por que essa motivação? Então, acho que é importante contar um pouquinho da história. Eu trabalhei por mais de 10 anos, né, fiz parte do ambulatório de doenças neuromusculares da Unifesp, e o que a gente, atendendo tanto pacientes, né, e familiares. E o que eu mais percebia? Relatos, né, dos familiares sobre a questão não só da parte motora, mas da parte emocional. Então, irritabilidade, muitas vezes uma dificuldade em aderir aos tratamentos, problema de sono, muitas vezes com quadros depressivos. E isso me fez buscar uma fonte, né? Então, vamos entender por que isso acontece. E aí, fui estudar, né, a especialização em transtornos do humor, e depois eu vou falar para vocês exatamente, né, o que compõe os transtornos do humor, para entender a importância da gente também considerar essa parte emocional. Então, tem o diagnóstico, vai até o neurologista, o que acontece? Vai buscar a medicação, né, ou a cura, enfim, aquilo que vai cuidar dos sintomas motores. Mas a gente esquece que, por trás disso, tem alguém que tem um cérebro, que tem sentimentos, que tem emoções e que está vivendo uma transformação que é tremenda, né? Então, eu acredito firmemente que se a gente considerar simultaneamente a saúde mental e o tratamento da ELA, nós podemos fazer uma diferença significativa na vida dessas pessoas. Bom, para começar, eu acho que é importante que a gente considere a complexidade que é a ELA. Então, a gente está falando que é uma doença progressiva, que ela é uma doença que traz degeneração, a pessoa vai perdendo os movimentos, é irreversível, e chega um momento da vida dela que ela... até para fazer, né, um simples... Eu acho que eu vou botar meu óculos, gente, que eu não enxergo de longe. Que até para ela fazer as pequenas atividades do dia, que era considerada simples, como andar, falar, até mesmo respirar, é difícil. Então, a gente está vendo que existe uma complexidade, essa perda de controle é uma das características mais desafiantes da doença, e por isso que a gente precisa considerar que, aliado a essa complexidade, a gente tem as emoções, a gente tem algo que está acontecendo junto. Então, não dá para separar, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender essa complexidade. E aí, a gente vai chegando na parte, né, que é a mais importante aqui, que são os impactos motores. Então, à medida que a doença avança, a gente vai enfrentando essas limitações significativas, a independência, que é algo que todos nós valorizamos, é perdida, à medida que, cada vez mais, depende dos cuidadores, depende desses dispositivos de apoio. Então, a ELA não afeta somente a capacidade de se movimentar, mas ela também rouba essa habilidade de se comunicar. E aqui entra um ponto bem importante.
que é o isolamento social. Quando a gente está falando de isolamento social, a gente está falando do quê? De um isolamento de tudo aquilo que a pessoa fazia antes, ou seja, da rotina, do dia a dia, do trabalho, dos amigos. E, por si só, isso já traz uma complexidade para a gente começar a pensar que o isolamento social leva a sintomas depressivos. E aí, pensando nessa parte, né, que a gente falou sobre o impacto motor, a gente precisa falar sobre os transtornos do humor. Então, pensando que uma depressão, ela faz parte ela está dentro de um transtorno do humor. O transtorno do humor é uma condição psiquiátrica caracterizada por alterações persistentes do humor, nas emoções, pode afetar negativamente como alguém se sente, como alguém pensa, como alguém se comporta. E a ansiedade também pode vir na forma de preocupações excessivas, medos e tensões constantes. Então, à medida que a pessoa com ela enfrenta esses desafios motores, é comum que ela também enfrente os sintomas relacionados aos transtornos de humor e ansiedade. E aí, gente, acho que assim, para a gente pensar, né, que não é só isso, quando a gente está falando de um quadro de ansiedade, a gente está falando o quê? Que no transtorno depressivo, a gente pode ter ansiedade associada junto, mas a gente também pode ter algo que a gente chama de episódio misto. Ou seja, existe uma depressão, mas existe também um polo de ativação. Então, essa ansiedade, muitas vezes, pode ser confundida com outra coisa que não é ansiedade. Então, tudo se mistura. E quando a gente está falando, né, de um paciente que está em tratamento de ELA, que ele está tendo todos esses sintomas relacionados juntos, mas ele não está sendo olhado, muito pior fica, né? Então, por isso que é importante que a gente considere olhar para isso de forma mais de perto, né, eu diria. E aí, gente, eu trouxe um artigo que eu acho que, dos vários artigos que eu tenho estudado, eu acho que esse é um artigo que mostra para a gente um alerta para pensar não somente na ELA, mas também aos sintomas psiquiátricos associados à esclerose lateral amiotrófica. Então, esse artigo ele fez uma revisão, então ele foi ver vários pontos, mas eu destaquei um ponto que eu acho que cabe para a gente pensar. Então, no primeiro aqui ele está falando que a prevalência de depressão em diferentes estudos varia de 48% a 75% das pessoas. No outro grande estudo, 17% dos pacientes com ELA foram diagnosticados com transtorno depressivo maior, e mais da metade deles tomavam medicamentos antidepressivos. E esse terceiro, que eu acho que é o mais interessante para a gente pensar, acho que é uma coisa que abre um leque para a gente pensar, que há evidências de um risco aumentado de depressão antes dos sintomas motores em pacientes com ELA. Particularmente evidente 1 ano antes do início da doença, sugerindo que o transtorno de humor faz parte de uma cascata prodrômica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a depressão ela é um pródromo, ou seja, é um sintoma que antecede. Então, é como se tudo tivesse junto. E por isso que é importante que a gente considere e olhe com mais cautela. Bom, aí nós falamos dessa parte, né, que o artigo traz para a gente, e por isso que essa intersecção dos desafios motores versus saúde mental
é crucial. Então, a gente precisa reconhecer que esses desafios, eles não acontecem isoladamente. Eles estão intrinsecamente ligados à saúde mental dos pacientes. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, as mudanças repentinas e progressivas, né? Tanto com a perda da independência, com a depressão, com tudo isso que gera na vida da pessoa, nós estamos falando de um estresse e de uma ansiedade. Pensando num estresse e numa ansiedade, a gente está falando de um impacto na qualidade de vida. Esse impacto leva ao quê? Ao sentimento de desesperança, de tristeza, de frustração, alimentando um ciclo vicioso. Então, entre os sintomas motores e os aspectos emocionais, esse distanciamento social, tudo isso que a gente está vendo, né, como uma característica que não está sendo vista, está tendo prejuízo também na adesão ao tratamento. Por isso que a gente fala que uma abordagem multidisciplinar que considera tanto a saúde mental quanto o tratamento motor é tão essencial na qualidade de vida e no cuidado da pessoa com ela. Bom, no próximo slide, a gente vai entender o quê? Então, se a gente está falando de transtorno de humor, a gente está falando que os transtornos de humor eles são classificados em 2 grupos, que são os grupos dos transtornos depressivos e transtornos bipolares. Então, a gente está falando que existe 2 tipos de depressão. A depressão, que é unipolar, que compreende esse grupo dos transtornos depressivos, e a depressão, que compreende o grupo do transtorno bipolar. O transtorno depressivo inclui o depressivo maior, que é esse que a gente fala. Então, todo mundo que fala uma depressão, é essa depressão, que é a depressão maior. O transtorno distímico e o transtorno depressivo persistente. E já nos transtornos bipolares, nós temos o tipo 1, o tipo 2 e o transtorno ciclotímico. Então, quando a gente está falando das depressões unipolares, a gente está falando de uma depressão que é essa depressão que todo mundo conhece. Então, é uma depressão que, possivelmente, a gente vai fazer um tratamento com antidepressivo, a gente vai ter aí um tratamento que ele é básico. Agora, se a gente estiver falando de uma depressão bipolar, esse tratamento não é tão simples assim. E, por isso, abre um ponto para a gente pensar que, às vezes, o neurologista acaba fazendo esse papel como um todo. Né? Por quê? Porque não existe essa informação, ou mesmo, né, a dificuldade que a gente tem de encontrar os serviços de saúde, que a pessoa procure um psiquiatra. Então, tudo isso fica acoplado junto com o tratamento dela. Bom, então, esses são os principais tipos, e agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas. Então, se a gente está falando de um transtorno depressivo maior, que seria o que está incluído dentro das depressões unipolares, ele é caracterizado por episódios prolongados de tristeza profunda, perda de interesse e prazer, alterações no apetite, no sono, fadiga e baixa autoestima. Agora, se eu estiver falando de um transtorno bipolar, eu estou falando de uma outra característica, que envolve oscilações extremas de humor. Ou seja, quando a gente está falando de transtorno bipolar, a gente está falando de 2 polos, que é o polo de ativação e o polo de desativação. Então, essas alternâncias extremas de humor, elas podem acontecer, né? Tanto da pessoa estar no polo depressivo, como ela estar num polo de hipomania e mania. E são períodos, né, quando a gente fala de ativação, de energia excessiva, euforia, impulsividade, pensamentos acelerados, e que, aí, para completar e confundir mais ainda,
dentro do transtorno depressivo maior, a gente vai ter os mesmos sintomas quando, no transtorno bipolar, isso está no polo de desativação. Então, veja, já há uma confusão para determinar que tipo de depressão aquela pessoa tem. E daí, eu coloquei o transtorno de ansiedade generalizada. Eu sei que, embora ele não é classificado como um transtorno de humor, mas ele também apresenta sintomas de humor alterado, como irritabilidade, preocupação excessiva e dificuldade em relaxar. Só que aí, para complicar mais um pouquinho, a gente vai entender o quê? Se eu estou falando que a ansiedade causa irritabilidade, preocupação excessiva, dificuldade em relaxar, no transtorno bipolar, nos polos de ativação, eu posso ter esse mesmo sintoma. E aí eu não sei se isso é a ansiedade ou se isso faz parte de um polo de ativação. Então, percebam que isso cada vez vai ficando mais complexo para a gente pensar que uma depressão ela não pode ser desconsiderada. Precisa ser investigada. E isso vai fazer toda a diferença, inclusive no tratamento. Então, agora a gente chega na parte do tratamento. Então, pensando, que o tratamento da ELA e da depressão. Então, apesar do neurologista ser habilitado para avaliar os transtornos de humor, a gente sabe que existem algumas especificidades que só o psiquiatra poderá avaliar para identificar o tipo de depressão. Então, eu preciso avaliar se há comorbidade associada, se os sintomas podem sobrepor tanto a condição da ELA como o transtorno do humor. Então, percebam que todas essas informações servirão para a gente diagnosticar o tipo de depressão. Então, só nesse ponto que a gente está falando aí, a gente pode pensar o quê? Qual tipo de depressão? É uma depressão unipolar ou é uma depressão bipolar? Quais as medicações são mais apropriadas para tratar as duas condições? Será que há alteração de sono? Essa alteração de sono está atrelada a um quadro de hipomania ou de ativação, ou essa alteração de sono está atrelada a uma hipersonia, que é um quadro depressivo? Então, assim, são N questões, são inúmeras coisas, Quando a gente fala principalmente de alteração de sono, a alteração de sono está ligada intimamente ao nosso humor. Então, se eu não tenho uma boa noite de sono, o meu humor no dia seguinte não vai estar dos melhores. E a gente está falando de humor, não é alegre ou triste. A gente está falando de energia, a gente está falando de cognição, a gente está falando de comportamento. Então, a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, numa depressão bipolar, quando a gente faz o uso de antidepressivo, esse antidepressivo em monoterapia, ou seja, utilizando somente o antidepressivo, ao invés de melhorar o quadro de depressão, ele pode piorar. Ou seja, essa pessoa pode entrar num quadro misto. O que a gente vê, em alguns momentos, essa irritabilidade, muitas vezes familiares que relatam agressividade, de não querer fazer os procedimentos mesmo, de... Como é que fala? Da fono, físio. Então, tudo isso precisa ser olhado com mais cautela. Então, aqui a gente entra na parte que eu acabei de falar. Então, sintomas prévios de depressão ao diagnóstico de ELA. Qual a idade do primeiro episódio? Então, isso é uma parte que o psiquiatra vai avaliar para definir qual é o melhor tratamento. Então, hoje nós sabemos que os sintomas prévios de depressão de ELA, seja no primeiro episódio com a idade precoce, a gente pode pensar num transtorno bipolar. Se a gente está falando de abrir o primeiro episódio após o diagnóstico de ELA, mas foi uma idade depois dos 29 anos,
a gente está falando de, possivelmente, uma depressão unipolar, ou seja, aquela depressão maior que todos nós conhecemos. Alteração de sono, de apetite, apatia, anedonia, irritabilidade, euforia, agitação, agitação psicomotora, presença de sintomas psicóticos, tudo isso precisa ser avaliado. Então, para cada caso, existe uma medicação que vai atender a necessidade e vai tratar essa pessoa. Então, se eu tenho estou diante de um transtorno bipolar, eu preciso de um estabilizador de humor. E, muitas vezes, a gente vê pacientes usando medicação para dormir, antidepressivo, só que não sabe qual é o tipo de depressão que esse paciente tem. Por que ele não está dormindo adequadamente? Será que é atrelado a um quadro, da própria ativação, da própria hipomania, ou não? E os sintomas que a gente falou, de hipomania, mania e ansiedade. Então, vamos pensar, o que diferencia uma coisa da outra? Uma depressão unipolar, ou seja, a depressão maior, nós só vamos ter sintomas depressivos. O que vai diagnosticar alguém com uma depressão bipolar, ou seja, o transtorno bipolar, é que ela tenha, pelo menos, um único episódio de ativação na vida, que pode ser de hipomania, classificando como transtorno bipolar tipo 2, ou de mania, classificando para o transtorno bipolar tipo 1. Mas e aí? Essa pessoa tem a irritabilidade. Então, percebe como é que vai ser diagnosticado por um neurologista? A especificidade dele, ele tem condições, obviamente, de avaliar se a pessoa tem uma depressão, mas essa especificidade ela precisa ser trabalhada de forma muito mais minuciosa para que a gente tenha um tratamento adequado. Bom, e aí agora a gente vai falar, qual é a relação entre os transtornos do humor e a ELA? Então, a gente está vendo que a ELA é uma doença progressiva, degenerativa, que pode ser difícil de lidar emocionalmente. Com a presença dos transtornos de humor, pode piorar mais ainda a situação, tornando o tratamento mais desafiador, afetando negativamente a qualidade de vida desse paciente. Tá? Então, por isso que a necessidade de avaliação psiquiátrica para a saúde mental e qualidade de vida na ELA é muito importante. E por que é crucial? Então, a gente está falando agora que essa progressão da doença, a gente sabe que todo o estresse que a pessoa tem, obviamente que isso vai ajudando a progredir muito mais a doença. Então, se eu não tenho um sono de qualidade, se eu não tenho um tratamento para os quadros que vêm junto com ela, seja de uma depressão, seja de uma irritabilidade, seja de insônia, como é que essa pessoa não vai progredir? Porque o estresse vai levando a outros quadros. Então, por isso que a gente fala que ela não vai só afetar a motivação para aderir ao tratamento de reabilitação ou seguir as orientações médicas. Se eu tenho o meu humor controlado, se eu tenho a depressão, ela está sendo medicada, ela está sendo olhada, está sendo visto as minhas necessidades emocionais, muito mais fácil fica para seguir com o resto. Então, essa dificuldade, da mesma forma a ansiedade, ela pode aumentar a sensação da dor física, sensação da dificuldade nas atividades diárias. Isso vai criando aquele ciclo negativo que a gente falou no começo. Os sintomas motores pioram devido ao sofrimento emocional, e o sofrimento emocional piora os sintomas motores. Então, é isso. Os neurologistas vão desempenhar esse papel de detectar os transtornos de humor, orientar, encaminhar, e, quando eles veem que isso realmente precisa ser olhado, é com o psiquiatra que precisa ser avaliado. Então, o neurologista ele vai fazer esse papel de olhar para a doença, olhar para as comorbidades que vêm, mas, uma vez identificado, é o psiquiatra que vai agir
nessa parte do tratamento. E aí o que a gente falou, né, que, obviamente, que se a gente tem isso tudo organizado, alguns medicamentos que vão ser usados no transtorno de humor vai melhorar a saúde mental, a qualidade do sono. Então, a gente sabe que o estresse pode agravar os transtornos do humor em pacientes com ela, exigindo uma abordagem integrada para garantir esse cuidado emocional. A gente está falando dos impactos na qualidade de vida. Então, essa variedade de transtorno, como a depressão ou o transtorno bipolar, podem surgir tanto, né, nos pacientes de ELA, antes ou depois. Então, visto que a gente já sabe que isso pode ser um pródromo. Então, obviamente que isso vai trazer um impacto na qualidade de vida. E aí eu fui colocando, né, a presença vai tornando essencial o cuidado emocional adequado, essa relação paciente-cuidador, que eu acho que é um ponto também muito importante, porque a gente sabe que o transtorno de humor ele pode afetar também essa relação entre o paciente e o cuidador, porque muitas vezes os relatos a pessoa não quer fazer, não sei o que fazer, nossa, ele está agressivo, ele está muito irritado, isso vai me deixando sem ter opção do que fazer, como agir. Então, a gente sabe que tudo isso, ele não tem controle. E não é porque a pessoa não aceita. Obviamente que a gente está falando de uma doença grave, que é irreversível, que é progressiva e que é muito difícil de elaborar o diagnóstico, mas se a gente tem um outro ponto ali, que é a parte emocional, que não está sendo vista de forma adequada, essa relação vai ser extremamente difícil. Porque, muitas vezes, o cuidador não vai entender o motivo pelo qual a pessoa está agindo daquele jeito, a pessoa que está vivenciando aquilo também não sabe o porquê que ela está com tantos sintomas, isso vai virando só uma bola de neve, né? Então, por isso que é importante olhar para esse aspecto. E aí a gente está falando, né, dessa relação complexa, a questão da abordagem terapêutica, que é preciso realmente de uma abordagem multidisciplinar para tratar tanto os aspectos emocionais como os motores, o tratamento medicamentoso, a avaliação psiquiátrica, que a gente sabe que hoje é um elemento chave para ajudar os pacientes com ela a lidar com os transtornos de humor. Percebam que, em nenhum momento, eu sou psicóloga, em nenhum momento eu falei da psicologia aqui, né? Falei só do psiquiatra. E por que eu estou falando isso, né? Na verdade, eu quis dar muito mais uma ênfase nessa possibilidade da gente olhar esse tratamento. Obviamente que o psicólogo ele vai estar ali do outro lado dando esse suporte, ou seja, não é só o medicamento que vai funcionar, a terapia vai ter que estar acoplada a isso. Mas o que eu venho percebendo é que, muitas vezes, as medicações causam estragos significativos. E por isso que eu quis dar uma ênfase, né, do quanto é importante ter avaliação psiquiátrica. Eu trabalho, né, com pessoas com transtorno bipolar, então a minha ênfase é em transtorno bipolar, e o que eu mais vejo chegar no consultório são pessoas sofrendo, e assim, anos e anos, com uma depressão que cada vez piora mais, onde há irritabilidade, onde há várias questões associadas, e que em nenhum momento foi olhado para isso. Então, a pessoa, nossa, mas eu tomo antidepressivo faz 10 anos e nunca melhorei. Então, porque não é a depressão unipolar, porque não é a depressão unipolar. Então, a gente está falando de um outro quadro. Então, eu quis trazer isso para vocês observarem o quanto, às vezes, a gente coloca na mão, né, de uma única coisa todo o tratamento, e a gente precisa ampliar, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, mas a gente precisa olhar isso. Então, a ênfase que eu dei foi sobre o ponto de vista das medicações. Né? Sono, enfim, tudo que vem relatando está ligado à medicação. E, uma vez que a gente consegue organizar isso, tendo uma avaliação minuciosa, obviamente que a psicologia vai entrar junto, né? Porque não adianta só tomar a medicação e não cuidar da parte que compete à terapia, que é olhar esses pensamentos, né? Trabalhar essas outras questões. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês, né? Então,
É isso. Aí aqui, só resumindo, então a gente reconheceu a natureza progressiva da ELA, os impactos motores que resultam na perda de habilidades físicas, a gente discutiu esses desafios, enfatizamos o papel fundamental dos neurologistas no diagnóstico e o tratamento, né, e o reconhecimento da necessidade de encaminhar os pacientes para o tratamento psiquiátrico. E é isso, gente. A mensagem é: lembre-se de que, apesar dos desafios da ELA, existe esperança numa abordagem mais abrangente. Juntos, médicos, equipe multidisciplinar, cuidadores e pacientes podem trabalhar em direção a uma melhor qualidade de vida e o bem-estar emocional desses pacientes. Obrigada.